Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, para você que tá chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal que a gente tá com a meta aí de bater 90 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos, certo, rapaziada? Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Lembrando, o Corinthians só joga na quarta-feira que vem, dia 21, tá? Então temos ainda a pausa aí por conta da data FIFA, tá? Teremos jogos aí da seleção brasileira, de diversas seleções aí ao redor do mundo, certo? Então por isso que estamos nesse momento aí de inatividade do time, certo? Mas temos algumas novidades aí de mercado da bola, de bastidores, propostas da nova liga e tudo mais. Certo, rapaziada? Me sigam também nas redes sociais, vou deixar os links aqui na descrição, Instagram, TikTok, Quai, Twitter. E editor, pode rodar a vinheta, vamos pra cima. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos aí a reapresentação da nossa equipe, tá? Depois aí de 2 dias de folga, tivemos aí domingo e segunda-feira de folga para os atletas, comissão e tudo mais. Ontem, tá, tivemos a reapresentação e o Roger Guedes não veio, tá? Ele estava aí com gripe, tá? Nosso camisa 10 estava com gripe, não participou da atividade. Fica aí a expectativa para que ele treine hoje ou amanhã, certo? As atividades aí foram, a maioria, né, atividades de resistência física na caixa de areia, tá? O nosso preparador físico aí fez um trabalho intensivo com os atletas, então depois de 2 dias de folga, deu aquela recuperada, descansou, beleza, então vamos intensificar, aumentar a intensidade para que nos próximos dias o professor Vanderlei Luxemburgo possa implementar aí as atividades táticas, né, com a equipe dentro de campo. Aí já pode fazer as atividades e tudo mais, já que o time vai estar melhor preparado fisicamente até para a nova sequência aí de jogos que teremos. Outra atualização importante, tá? Foi sobre o Renato Augusto ontem, certo? Ele fez aí os exames na panturrilha esquerda, tá? E já iniciou o tratamento também. O problema é que o resultado só sai hoje, tá? Ainda não sabemos o horário exato aí que vai sair o resultado do exame, tá? Mas hoje teremos a atualização aí da gravidade da lesão do Renato Augusto. A expectativa inicial é que ele retorne para o jogo contra o Santos no dia 21. Mas ele vai estar recuperado da lesão na panturrilha, dia 21. E aí a preparação física dele, que os atletas estão fazendo de ontem, certo? De ontem até o dia 21. Essa semana de treinamento, o Renato acaba perdendo, tá? Não só treinamento físico, mas tático, técnico, tá? Então, existe essa perda, tá? Do trabalho e tudo mais, mas o que a gente pede é o retorno do Renato saudável. Só isso. Ele estando saudável, estando disponível, já ajuda e muito a nossa equipe, rapaziada. Agora, um atleta que vive um mar de azar, né? Uma onda de azar aí, é o Paulinho, tá? Novamente lesionou aí, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo dele, tá? E aí tem um problema grande, tá? Tem um problema grande. O contrato dele com o Corinthians vai até o fim do ano. Só que existe uma lei que se o atleta estiver machucado, o clube é obrigado a renovar o contrato dele até que ele esteja apto a atuar. A recuperação do Paulinho na lesão do ano passado, que foi até um pouquinho antes, né? Foi em maio, ele voltou para o Campeonato Paulista, no meio do Paulistão. Ou seja, se ele machucou um pouquinho depois, em comparação à data de 2022, ele vai voltar final de janeiro, mais ou menos. Início de fevereiro. E isso se tiver o mesmo tempo de recuperação da última lesão, tá? Porque o cara acabou de lesionar, retorna, lesiona de novo. Recuperação pode ser que demore um pouco mais, tá? Então o Corinthians tem esse problema. O contrato do Paulinho acaba em dezembro. 31 de dezembro. Se o jogador ainda estiver machucado, o Corinthians é obrigado a renovar o contrato dele até que ele se recupere. Ele pode fazer um contrato de 3 meses, 6 meses, não sei, tá? Qual que é o problema? Financeiro. A gente
vai estar pagando aí 2 anos de salário para o Paulinho e ele praticamente não atuou, certo? E é um cara que, dentro de campo, se a gente pegar o número de jogos, obviamente por 2 lesões, mas não correspondeu em campo. Por conta das lesões, por conta da idade, tá? Então assim, o Paulinho que ganha 1 milhão por mês, em 2 anos que a gente tá colocando aí, 2022 e 2023, que a gente praticamente perdeu ele aí em maio e junho, então não jogou nem metade da temporada, a gente pagaria 24 milhões de salário para um atleta que a gente perdeu a maioria da temporada, de 2 temporadas. É um valor muito alto, tá? E aí, qual que era a expectativa da torcida, não sei se da diretoria, que o Paulinho optasse pela aposentadoria, o que inicialmente não foi a opção dele, tá? Pode ser que ele mude de ideia durante o caminho, né, durante essa recuperação, mas nesse momento é a situação do Paulinho. Se passar de dezembro, tá, a recuperação dele, o Corinthians é obrigado a renovar o contrato. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Ponto importante, na obrigatoriedade de renovação não pode diminuir o salário não, tá? Tem que continuar mantendo a R$1 milhão. Bom, outra atualização importante, tá, para o torcedor que cobra bastante isso, membros das organizadas, tá, na verdade aqui a informação que a gente tem que era só o pessoal da Gaviões da Fiel, tá, não sei se tinham aí membros de outras organizadas do Corinthians, foram até o CT, tá, solicitaram uma conversa aí com as lideranças do elenco, e a informação da Transamérica é que o Renato Augusto, Gil, Fábio Santos e Cássio conversaram com os representantes da Gaviões da Fiel no CT. Não temos informações sobre as pautas debatidas, tá? Eu tô tentando aí conseguir essa informação, mas ainda não consegui, tá? Porque seria interessante a gente passar para o torcedor. Ó, falaram sobre isso, isso e isso, sobre esse assunto aqui não foi falado, tá? Importante, qual foi a cobrança, em qual âmbito, cobrou o elenco, cobrou desempenho, cobrou o quê, tá? Porque uma coisa é você cobrar o elenco, cobrar desempenho. Outra coisa é a gente cobrar diretoria, que é planejamento, contratações e tudo mais. Tá? Então, são profissionais diferentes, né? O atleta é totalmente diferente da diretoria, mas eu acho que é importante essa cobrança de forma extremamente pacífica, numa conversa, dentro do CT, com alguns líderes, não atrapalhou a programação dos treinos, tá? Seguiu tudo tranquilo e deu tudo certo, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, família, falando aí sobre mercado da bola, tá? Questão financeira do Corinthians me preocupa muito, tá? Muito mesmo. O presidente do Joinville deu uma entrevista aí segunda-feira. E aí ele falou, ó, temos um valor a receber do Christian Barletta. Ele foi vendido ao Corinthians por R$6 milhões, pagamento de 1 milhão à vista e 10 parcelas de 500 mil ao São Bernardo. O Corinthians contratou o Barletta do São Bernardo. Só que o Joinville tem 10% de direito desse valor, tá? E ele falou, ó, então nós teríamos R$100 mil à vista e 10 parcelas de 50 mil para fecharmos os 600 mil. Isso já faz uns 3 meses e o Joinville ainda não recebeu nada, certo? O pessoal da reportagem foi atrás do presidente do São Bernardo. Por quê? O Corinthians poderia ter pago o valor ao São Bernardo e o São Bernardo não repassou o dinheiro para o Joinville. Mas não. O São Bernardo falou, ó, a gente também não recebeu nada do Corinthians. Ou seja, nenhuma contratação de um destaque, de uma revelação do Campeonato Paulista, a nossa diretoria pagou. Todas as negociações vão andando, não paga. E aí eu vou voltar no mesmo ponto. Lembra quando o Corinthians eliminou o Atlético Mineiro? O oportunista do André Sanches veio a público e falou para a torcida, não se preocupem com a dívida. Não se preocupem com a dívida. Metade daquilo são juros, é um dinheiro que o Corinthians vai pagar daqui até 20 anos, então tá tranquilo. Pô, Andrés, você só precisa lembrar que a metade da nossa dívida é 450 milhões de reais. Aí a gente contrata um jogador de 6 milhões, não paga. Todo jogador que sai do Corinthians entra na justiça contra o clube. E o torcedor não tem que se preocupar com a dívida.
Quem não tá preocupado, a gente sabe quem não tá preocupado. Você, Andrés, o Duílio, o Alessandro, o Roberto de Andrade. Esses não estão nada preocupados. O pessoal da Renovação e Transparência não estão preocupados. Agora o torcedor tá. E a gente não vê uma melhora. O Duílio foi eleito presidente do Corinthians, tá? Foi eleito presidente do Corinthians e falou, ó, na minha gestão não estou preocupado com títulos. O meu maior título vai ser reestruturar o clube financeiramente, diminuir a dívida, certo? Colocar o time no rumo financeiro positivo. E ele não fez nem título, nem melhorou a questão financeira. Porque se a gente fala, mas diminuiu 12 milhões, diminuiu não sei o quê. Aí você contrata um jogador por 6 milhões e não paga. Pô, aí o balanço financeiro vai fechar no azul tranquilo. Se você não pagar e não colocar lá, vai fechar no azul. Aí é bem tranquilo, né, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, atualização importante sobre a questão da fundação de uma nova liga para o Campeonato Brasileiro. A Mubadala, tá, que é uma das concorrentes aí, mudou a proposta. Antigamente, a proposta anterior, na verdade, precisava de 18 clubes concordando com a proposta, tá? Nessa nova proposta não precisa desse número total, de 18, tá? Então a gente teria aí mais de 20 times, né? Porque tem alguns clubes aí da Série B também, inclusos, tá? E aí precisava de 18, agora não precisa desse número, tá? E aí a proposta deles inclui o Flamengo recebendo 158 milhões de cotas, o Corinthians recebendo 148 milhões, então o Flamengo quase 160, o Corinthians 150, São Paulo e Palmeiras 128, e aí vem alguns clubes com 99, Cruzeiro, Grêmio, Santos e Vasco, aí o Botafogo com 80 e tudo mais, e alguns outros times, tá? O que chama atenção, não temos informações aqui, por exemplo, sobre o Fluminense, que foi um time que não aceitou ainda essa proposta. O Atlético Mineiro não apareceu, tá? Então, assim, além dessa proposta da Mudabala, temos... Caramba! Além dessa proposta da Mudabala, temos a proposta do grupo chamado Forte Futebol, tá? Forte Futebol, que fechou aí com a proposta da Libra, tá? Seria a Liga do Brasil. E assim nós temos clubes que gostaram da proposta A, clubes que gostaram da proposta B, e até o momento não temos uma unanimidade. Os clubes não fecharam com A, nem com B, alguns já têm a preferência, já falaram que vão fechar, mas contrato assinado, fechou, essa é a liga, esse é o modelo, não temos, tá? Pelo que eu tô vendo, é algo que vai se arrastar ainda até pelo menos o fim do mês. Pelo menos a gente vai ter essa briga aí para ver se define o modelo da liga, para ver quando vai ser implementado, os clubes assinarem, buscarem acordos. Cara, é uma burocracia. É uma burocracia. Porque o clube não quer aceitar que ele receba X e o outro clube receba Y, quer receber igual. Só que aí você coloca a transmissão do jogo do clube X, dá 15 pontos. Você coloca o do Corinthians, dá 25, 30. Mas ele quer receber o mesmo tanto. Certo? Porque tá na mesma liga, tá no mesmo contrato. Então, é algo que se arrasta durante muito tempo. O nosso representante não tem uma voz ativa, que é o Duílio. E a gente vai seguindo, tá? Para aguardar aí a definição se continua. Provavelmente a CBF vai cuidar apenas de seleção brasileira e seleções de base, certo? E aí a empresa que comprar a Liga Brasileira vai comandar o campeonato, tá? Então a gente aguarda aí essa proposta aceita pelos clubes e vamos acompanhando, família. Bom, agora vamos falar sobre o mercado da bola, tá? Informação importante aí do Vinei Casagrande, um dos setoristas aí que acompanha bastante o Flamengo, mas conseguiu informação, tá? Que o Matias Rojas já assinou um pré-contrato com o Corinthians, certo? Aquilo que a gente buscava, essa informação da assinatura oficial. Ele já fez a assinatura do pré-contrato, um vínculo aí de 4 anos, certo? Então, 2023 iria até 2027, então um contrato longo, que passaria a valer a partir do dia 1º de julho, certo? A apresentação dele seria no dia 3 de julho, porque o dia 1º é um sábado, então o 1º é dia 2, e aí ele seria apresentado no dia 3, na segunda-feira.
O Racing já foi avisado que ele não vai estender o vínculo, que acaba agora dia 31 de junho de 2023. Tá? Então aquela expectativa sobre a contratação do Matias Rojas, como a gente já havia até falado, né? Faltava essa oficialização e tudo mais. Dia 3 de julho o atleta vai ser apresentado oficialmente pela equipe do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora sobre o Cuéllar, tá? Volante aí Gustavo Cuéllar, colombiano, atualmente na equipe do Al Hilal. O Corinthians não desistiu da contratação do atleta. A negociação tinha esfriado, tinha ficado distante, o Corinthians buscou outros nomes, tá? Mas a informação do pessoal da Central do Timão é a seguinte, que o Corinthians continua tentando costurar um acordo com o Al Hilal pela contratação do atleta. Quais são os pontos positivos para o Corinthians? O Al Hilal já busca outros volantes no mercado, está negociando com o Busquets, Sérgio Busquets do Barcelona, né? Busca outros nomes aí também, até o volante Bruno Henrique, que jogou aqui no Corinthians, jogou no Palmeiras também, né? Eles estão negociando, então, se eles conseguirem fechar com um ou dois volantes, facilitaria a saída do Cuéllar. Então o Corinthians segue aguardando e depois de um tempo que deu uma esfriada na negociação, voltou a aproximar. Tá? Voltaram a aproximar aí, as conversas retomaram e tudo mais, e a gente aguarda um desfecho positivo. Ponto importante sobre o que o pessoal da Central do Timão trouxe. Eles falaram que o Corinthians fechou com o Matias Rojas, está negociando com o Cuéllar, certo? Uma negociação avançada, e encaminhou, na verdade, né, mais duas contratações. Só que não tiveram acesso aos nomes. Nem nome, nem posição, nem clube, nada, tá? Nada. Então, a informação bombástica que temos é que o Corinthians encaminhou a contratação de outros dois jogadores, tá? Então já chegaria o Cuéllar e o Matias Rojas e mais dois atletas, tá? Então seriam aquilo que o Duílio prometeu, de 4 contratações, 4 a 5 contratações. O John é um zagueiro, é um atacante, é um lateral? Não sabemos, tá? Nesse momento aí não temos a confirmação dessas informações, tá? Mas é algo importante pra gente deixar no radar, tá? Até pela promessa do Duílio, ele sabe que não tá fácil pra ele, é ano de eleição, a Renovação e Transparência quer mais uma vez se eleger, né, para a presidência aí do Corinthians, para o comando do clube. Então eu acredito sim que eles vão reforçar o time, que eles vão forçar aí algo na janela de transferências para dar um up no time, dar uma recuperada, porque a imagem deles está extremamente manchada. Tá? Extremamente manchada. Com a torcida já não pega mais esse discursinho há muito tempo. Só que eles estão perdendo força nos bastidores, tá? Eles precisam recuperar essa credibilidade, mostrar que a renovação e transparência faz e acontece, isso e aquilo, que a gente já sabe o joguinho deles, né? Então é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!